Olá, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo meu, aqui onde eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam a noite toda, desde bem novinhos. Se você não me conhece, meu nome é Janice e neste vídeo, neste conteúdo, eu vou falar para você sobre a janela de sono, sobre o tempo que os bebês conseguem ficar acordados entre uma soneca e outra. Isso é muito importante porque se a gente não entender, não fizer corretamente, não estimular corretamente estes períodos, né, não respeitar o organismo dele, nestes períodos em que ele pode ou consegue ficar acordado, isso vai influenciar sobremaneira no sono noturno do bebê. Pode ajudar muito ele a dormir a noite toda ou pode também atrapalhar muito o sono noturno dele, fazer com que ele durma a noite toda, tá certo? Olha, quando eu comecei a ter bebês, né, lá em 2005, quando eu comecei a estudar sobre o sono noturno e praticar isso com os meus bebês, eu desenvolvi um período durante o dia, né, uma sequência durante o dia, que eu depois, quando eu tive a oportunidade, né, de ajudar outras mãezinhas que estavam passando por problemas, por dificuldades, eu chamei isso de micro-rotina, tá? Eu falei, olha, eu vou te ensinar como fazer a micro-rotina, você vai desenvolver por quê? A execução de várias micro-rotinas ao longo do dia vai dar para você uma rotina completa e muito provavelmente você já sabe que rotina é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento dos hábitos saudáveis de sono noturno do seu bebê. Ela não é a única coisa, ela sozinha não faz milagre. Eu citei o caso de uma mãezinha que me procurou muito desesperada, falando assim: me disseram que era só fazer rotina, minha filha tem rotina e ela não dorme bem. E eu falei, olha, não é só rotina, vamos ver o que está acontecendo aí. A menina dormiu na primeira noite após os meus conselhos, tá? Então, a rotina, ela sozinha não faz milagre, ela não resolve o problema, ela não cria os hábitos saudáveis, né, de sono noturno do seu bebê. Porém, é um pilar importantíssimo. É por ele que eu começo no meu método, mas não pela rotina do dia. No meu método, eu começo a ensinar a micro-rotina. Então, lá em 2005, né, com o nascimento da minha primeira filha e depois os outros bebês e o caçula, né, passou a dormir a noite toda com 1 mês e meio, né, mal eu saí do resguardo, poucos dias depois ele já estava dormindo a noite inteira. Então, quando as pessoas viram isso, né, e começaram a me pedir ajuda ou eu mesma oferecer ajuda, eu começo por isso que eu chamo de micro-rotina. Então eu ensinava as mães, sempre ensinei as mães a começar fazendo a micro-rotina para criar a rotina do dia inteiro. Atualmente, né, agora na atualidade, eu vi que esse nome, né, é mais comumente chamado de janela de sono. Então, hoje a gente vai tratar aqui, a gente vai falar da janela de sono, que é o quê? É esse tempo que o bebê consegue ficar acordado de maneira saudável, sem se irritar, tá? É o período que ele passa acordado, porque a saúde dele, o funcionamento do organismo dele, né, pede que ele fique esse período acordado. Então, se o bebê não se irritar, ele acorda bem-humorado, ele acorda satisfeito de uma soneca, fica acordado durante um tempo onde você vai desenvolver essa micro-rotina, né, nesse período chamado de janela de sono. E depois ele adormece tranquilamente para a próxima soneca, se não rola estresse aí, se não rola irritabilidade do bebê aí, esse período, na atualidade, é chamado pelos médicos especialistas de janela de sono, tá certo? E conhecer, entender como é que funciona, qual o tempo que o seu bebê precisa dessa janela de sono, desse período acordado, acaba evitando muita angústia. Por quê?
Como eu falei, é o período que o bebê fica acordado sem se irritar. Irritabilidade dificulta a soneca do bebê, atrapalha a soneca do bebê. E o bebê que não faz sonecas durante o dia, já ensina Dr. Odilo, o bebê que não faz sonecas durante o dia, faz sonecas durante a noite. O que significa isso? Ele não vai ter um sono contínuo, né, de horas consecutivas durante a noite. Ele vai ficar picando à noite. E isso se você não tiver um problema enorme na hora de colocar o seu bebê para dormir. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes a mãe não entende isso e ela acaba deixando o seu bebezinho mais tempo do que ele poderia acordado. Eu sei o caso de uma mãe que chegou a deixar o bebê acordado por 8 horas. E aí, na hora de dormir, você faz de tudo. Você nina, você balança, você chacoalha, você chia, você faz massagem, você liga os olhinhos essenciais, você liga o ruído branco, você escurece o quarto, você faz de tudo. O seu bebê simplesmente não dorme e você passa um sufoco danado, porque só com o tempo, e não é com o tempo de qualquer jeito não, é com o tempo ninando, acalmando, relaxando, tranquilizando o seu bebê, esperando todo esse esforço de relaxamento, ajudar, auxiliar ele a baixar os níveis de cortisol no organismo dele, que é o que está deixando ele desperto, acordado. Mas esse cortisol foi liberado porque ele não fez sonecas ao longo do dia. Então, o que acontece é que esse tempo que o bebê passa acordado entre as sonecas tem uma responsabilidade, um papel muito importante, muito fundamental na hora dele cair no sono noturno e principalmente na qualidade desse sono, tá? Quando o seu bebê ultrapassa esse período acordado, ele fica irritado, né? E principalmente se isso acontecer no final da tarde, no início da noite, e você tem essa dificuldade toda para fazer ele cair no sono, mesmo que ele caia no sono, tá? Essa noite vai ser picada, independente se ele teve boas sonecas durante o dia, porém houve um atrapalhamento nesse último período acordado e ali ele chegou a se irritar. Então, se nessa última janela de sono, onde você deveria desenvolver a microrotina, se nessa última janela passou do ponto, essa última janela do dia, né, antes dele cair no sono noturno, se passar do ponto e ele se irritar e os níveis de cortisol subirem, você vai ter uma dificuldade muito grande para botar ele para dormir e quando você conseguir, ele vai ter uma noite picada, mesmo que ele tenha feito boas sonecas durante o dia. Então, esse período acordado, né, esse período que no meu método eu falo, você desenvolve a microrotina e dentro da microrotina você tem um período de interação. Esse período de interação é uma peça fundamental no sono noturno do bebê. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou te entregar hoje aqui, o que eu vou passar para você, tá? É uma tabela desenvolvida, estudada pela academia, pelas academias americanas de sono, tá? De estudo de sono. Os estudos mais avançados que a gente tem na área do sono, eles vêm principalmente de sono dos bebês, a gente não tem muito material no Brasil. Então, eles vêm mesmo, principalmente do hemisfério norte, tá? A gente tem estudos já bastante avançados, já há muitas décadas. Esse que eu comecei a estudar, né, o primeiro material que eu tive contato, quando eu comecei a estudar na gravidez, ainda na gestação da minha primeira filha, já era um estudo assim da década de 80, né, e de profissionais americanos. Então eu vou passar para vocês uma tabela da academia americana e aí a gente tem que ter muita responsabilidade, muita consciência na hora de usar a tabela. Tem muita gente que é aversa, fala assim, mas bebê não lê tabela. Sim, bebê não lê tabela, mas essa tabela não é uma tabela que foi criada para que o seu bebê siga. As tabelas de sono foram criadas a partir de estudo dos bebês, né? Ao estudarem o sono noturno dos bebês,
Os especialistas chegaram a uma estatística que eles falaram assim, olha, isso aqui é o que acontece quando o bebê tem hábitos saudáveis, quando o bebê é saudável, quando o bebê dorme bem, se alimenta bem, faz tudo bem, tá? Então, a tabela, ela não é criada para os bebês seguirem. A tabela, ela é criada a partir dos estudos dos bebês. E é por isso que você precisa ter responsabilidade na hora de olhar, porque ela te dá uma direção, ela te orienta. Por exemplo, é como uma bússola. Você quer chegar num determinado ponto, tá? A bússola vai te indicar, olha, se o ponto para onde você quer ir, para onde você quer navegar é o norte, você tem que seguir essa linha aqui, você tem que seguir essa rota aqui. Isso quer dizer que você vai seguir aquilo até bater no Polo Norte? Não, você vai seguir aquilo até bater no ponto que você pretende atingir, precisa atingir. Então, o que eu vou te passar aqui agora, tá? Vou repetir. Veio a partir de estudo dos bebês e tem que te dar uma orientação, tem que te dar um norte, tem que te dar uma direção. Por exemplo, relógio. O almoço fica pronto porque o relógio está dizendo que é meio-dia? Não. O almoço fica pronto porque por volta de 10, 11 da manhã você olha assim, poxa, daqui a pouco é hora de servir o almoço, deixa eu ir preparar o almoço, né? Deixa eu ver se a minha funcionária, se a minha ajudante já está preparando o almoço. Então, o relógio, assim como a tabela, assim como os números que eu vou te passar aqui, servem para te dar uma orientação. E aí você pode trabalhar, aliás, você deve trabalhar com ela adequando a sua realidade, a sua necessidade, tá? A sugestão é que você use uma margem de manobra de aproximadamente 30 minutos, para mais ou para menos, tá? Mas não pode passar muito disso e principalmente nos bebês mais novinhos, tá? 30 minutos para um bebê de algumas semanas, alguns dias para um recém-nascido é uma eternidade. Então, muito cuidado, mas você pode sim flexibilizar e trabalhar com aquilo que é ideal para você. Agora é importante, você pode flexibilizar aqueles números que eu vou te passar agora. O ideal é que quando encontrar o ponto ótimo, você se atenha a ele, tá? E lembre-se, vai mudar com o desenvolvimento do bebê, vai mudar à medida que o bebê cresce. Então, não tente reduzir as sonecas ou pular umas sonecas, né? A minha mãe gostava de dizer uma frase que era assim, sono chama sono, né? Sono chama sono. E aí ela ainda fazia a gente comparar, observa um dorminhoco. Quanto mais ele dorme, mais ele quer dormir, né? E isso é a pura verdade, tá? Então, quanto melhor o seu bebê dormir durante o dia, melhor ele vai dormir à noite. Não deixe ninguém te ensinar o contrário. Porque se você reduzir as sonecas, o tempo aqui de sonecas, ou aumentar muito o tempo acordado, ou mesmo pular as sonecas, isso pode gerar um cenário de super cansaço, que a gente já falou lá no início do vídeo, e isso acabar te trazendo uma dificuldade muito grande para que o seu bebê durma a noite toda. Você pode observar por você mesmo, tá? Quando você deita super exausta, quando você tem um dia cheio, ou quando você tem uma notícia muito ruim durante o dia, quando você deita assim, vamos dizer, super estressada ou super exausta, você tem um dia cansativo, você tem dificuldade para dormir. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, que eu acabei não publicando o resultado dessa pesquisa. Mas, ali naquele meu universo pequenininho, né, de apenas das minhas seguidoras no Instagram, a gente vê isso claramente. E você pode observar por você, quando você deita exausta, você não consegue pegar no sono imediatamente, você fica repassando aquelas coisas do dia e você fica ali imaginando aquilo. Só que o adulto, ele consegue lidar com as próprias emoções, com o próprio cansaço, com a própria exaustão e não transferir isso para outra pessoa. Você deita,
você não dorme, mas você também não impede que ninguém da sua casa durma. As outras pessoas, nos outros quartos, nos outros ambientes, talvez o seu parceiro, né, vai dormir tranquilamente. O bebê não. O bebê não consegue se controlar. E quando ele está super exausto e você está tentando botar ele para dormir, o que é que ele faz? Chora, berra, grita. E mesmo que você consiga acalmá-lo, já te falei, a noite vai ser bem complicada. Então você, quando você está super exausta e você deita, você consegue, né, reorganizar as suas emoções, reorganizar seus pensamentos, fazer um auto-relaxamento, um exercício de respiração, uma meditação, uma oração, e você acaba conseguindo dormir. O bebê, ele não consegue reorganizar as emoções e os pensamentos dentro dele, tá? Então, se há uma recarga pela irritabilidade, há uma recarga de cortisol no organismo dele, ele fica ainda mais acelerado, ele fica ainda mais desperto, mais alerta. Dão gargalhadas, em seguida choram, querem ficar no colo, daí não querem mais. Se a criança for maiorzinha, né, se não for ainda um bebê, começa a correr pela casa. Às vezes ficam exageradamente fofinhas e carinhosas e agradáveis. E aí muitos pais acabam caindo nessa cilada. Ai, ele tá tão bonzinho, ele tá tão bem-humorado, ele tá tão, né, fofinho. Vamos deixar ele acordado mais tempo. A hora que ele sentir sono, a gente bota pra dormir. Isso já é um sinal de alerta, tá? A criança já está hiperestimulada, a criança já está desperta. Isso já é um sinal de exaustão. Ela pode não ter ficado mal-humorada, irritante, irritada, irritadiça, tá? Ela pode ter ficado super conversadeira, super palhaçadeira, super fofinha, como eu falei. Mas pode ser um sinal de exaustão. E aí, quando você tenta pegar essa criança e relaxar e botar ela para dormir, você simplesmente não consegue. Então, como eu falei, né, no meu método eu começo a ensinar a microrotina. Quando você aprende a desenvolver essa microrotina e ter um momento de interação dentro da microrotina, a soneca faz parte da microrotina, mas tem também um momento de interação, que é justamente esse momento em que a criança fica acordada. Quando você entende isso e você começa a desenvolver isso e você começa a gerar esse ciclo ao longo do dia de tirar uma soneca, ficar um período acordado, entrar numa outra soneca tranquilamente, você vai ver como no primeiro dia o seu bebê já dorme muito melhor. E aí, como o desenvolvimento do seu bebê muda também essa necessidade, essa capacidade de ficar acordado, o que acontece? Quando isso muda e você tem que desenvolver o processo todo de novo, é muito mais difícil. Por isso, vamos dar uma olhadinha no norte, na direção que as academias americanas de sono, né, que as sociedades americanas de pediatria já estudaram e já trouxeram pra gente. Vamos dar uma olhada nesses números, nessas tabelas. Bom, vamos lá. O recém-nascido, ele aguenta em média, tá? O bebê no primeiro mês dele, ele aguenta em média cerca de 40 minutos acordado. É exatamente o tempo que você tem para dar de mamar, botar para rotar, trocar a fralda e normalmente, dependendo da mãe ali, né, que bota para rotar, e parênteses, arrotar não é obrigatório, tá? Não é necessário. Mas vamos dizer que o seu bebê precise e que você coloque. E aí ele faz ali, suja a fralda, xixi, alguma coisa assim, você precisa trocar. 40 minutos é o tempo que você tem para fazer tudo isso neste momento de interação, tá? Então o bebê, o ideal é que ele mame acordado, exceto a mamada dos sonhos que é dada, né, de noite, bem à noite, bem no final da noite. Então essa daí já é ideal que ele mame dormindo. Mas esses 40 minutos, né, vamos considerar aí, os bebês mamam em média de 15 a 20 minutos. Tem bebê que chega a ficar até meia hora mamando.
você tem mais 10 minutinhos ali para botar ele para rotar, trocar uma fraldinha, fazer alguma coisinha que você precise e ele já vai cair no sono de novo, tá certo? Completou o primeiro mês, no segundo mês de vida, dependendo do temperamento do bebê, ele pode dar uma esticada. Tem bebês que começam já no segundo mês de vida a atingir até 1 hora acordados, tá? Aqui em casa não acontecia, principalmente o caçulinha, tá? Então o caçulinha nos 3 primeiros meses, dificilmente ele atingia 1 hora acordado. Era mamar, botava para rotar, ele já estava caindo no sono. Às vezes trocava ele, botava no berço, dormindo, tá? Então, segundo mês, 1 mês completo, né? 2 meses completos, o bebê vai aguentar ficar de 40 minutos a 1 hora. Nesse período, até os 3 meses de vida, você não consegue ver muito os sinais de sono do bebê. Então, você vai ver ele ficando sonolento e caindo no sono, tá? Você vai ver, por exemplo, como eu falei do meu caçulinha, que dormia, né? Então, eu botava ele lá no berço. Então, nesses primeiros 3 meses, é muito difícil você identificar os sinais de sono do seu bebê. Tá? Quando ele completa 2 meses e entra no 3º mês, ele já passa a levar de 1 hora a 1h20 acordado. Então, a partir de 3 meses, você já consegue fazer um pouco mais de coisas com ele. Brincar, né? Brincar com os irmãozinhos, passear com ele acordado, tá? Dar uma voltinha próximo à casa, na varanda, na calçada, no condomínio, né? Com ele acordado, porque ele já fica de 1 hora a 20 minutos. Nos 3 a 4 meses, quando ele está com 3 a 4 meses, olha que mudança sutil. Ele já começa a conseguir ficar de 1 hora a 1h30. Olha só, é um acréscimo de apenas 10 minutos, né? Então é muito sutil. Gente, não tente manter o seu bebê acordado por esse tempo, tá? O que você tem que pensar aqui é, poxa, já tá quase dando 1h30 que ele tá acordado. Ele tá com 3, 4 meses. Eu preciso começar a desacelerar ele antes, né? Para que ele não ultrapasse essa 1h30 e entre no cochilo, entre na soneca antes, tá bom? De 4 a 6 meses, ele já começa a passar de 1h15, 1h30, né? A 1h45. Tá? Então ele já tá quase ficando 2 horas acordado. Então ele já começa a ficar de 1 a 1h45. E a partir dos 6 meses, né? De 6 a 8 meses, ele já atinge 2 horas, tá? Os estudos dizem que os bebês ficam de 2 a 2h30 acordado, bebês de 6 a 8 meses. Eu não recomendo, tá? Somente a partir dos 8 meses. De 6 a 8, tenta estimular para que ele vá dormir a intervalos de 2 horas no máximo. Lembra daquilo que eu falei? Que minha mãe falava, né? Sono gera sono. Isso é, sim, cientificamente comprovado. Agora, tem bebês que não aceitam dormir, a partir dos 6 meses, não aceitam dormir depois de 2 horas? Tem. Observe o seu bebê, conheça o seu bebê. Mas neste processo, a minha sugestão é que você o estimule a ir para a soneca depois de no máximo 2 horas acordado, tá? Olha, Janice, realmente ele não cai no sono, eu estimulo, tá tudo equilibrado aqui em casa, mas ele não dorme, ele fica brincando no berço ou no espaço que você preparou para ele, né? E ele só vai dormir depois de 2h30. Ok, vamos aceitar que é um bebê um pouco mais ativo, né? Vamos considerar que a individualidade dele é essa, e ok, mas que não passe de 2h30
e até que você tenha certeza de que essa é a janela de sono do seu bebê, tá? Até 2 horas e meia. Mas a minha orientação, a minha sugestão é que você sempre estimule um máximo de 2 horas a partir dos 6 meses de vida e até ele completar 8 meses. Depois que completar 8 meses, de novo, a gente vai observando, ele vai mudando, tá? Até 1 ano pode ser que ele venha a fazer somente 2 sonecas, uma pela manhã e uma pela tarde, então ele vai aguentar mais tempo acordado, tá? Mas até 8 meses, estimule e incentive para que esse período acordado seja de 2 horas, a menos que você perceba que de fato o seu bebê tem uma necessidade diferente. Bom, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau e durmam bem.